Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estou com você nesta segunda-feira com mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui sempre para estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia, que é cristão deve estudar a Bíblia. E nós estamos estudando ela versículo por versículo. E nesta semana vamos estar aqui com o livro de Mateus. Mateus capítulo 8 e o verso 1. Mas para fazer esse programa comigo nesta semana, eu tenho ele que sempre está comigo, o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Amém, pastor José Carlos, amém, amigos do Palavra Rema. Que Deus abençoe a todos e vamos juntos, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Junto também tem o pastor Juliano. Pastor Juliano, que Deus abençoe. Amém, pastor José Carlos, é uma alegria poder estar aqui com o senhor, com o pastor Cláudio. Carlos Leite. Carlos Leite, desculpa. Que Deus abençoe a todos os que vão ouvir e ver também esse estudo bíblico. Amém. E junto com você. Lembra que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Então pegue Bíblia, caneta, papel e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, rápido. E nós vamos ler Mateus, capítulo 8 e versículo 1. Olha só, pastor Jano, pode ler. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Este monte que vem falando aqui é o Sermão da Montanha. Nós passamos ele em programas anteriores. Eu sempre digo que aqui é a constituição do reino dos céus na terra. Jesus ele estava começando o seu ministério. E ele, começando o seu ministério, ele foi para o monte onde ele deu o famoso Sermão da Montanha, que é Mateus 5 e 6. E quer dizer, quando ele desceu do monte, essa mensagem em particular, agora estava terminada, a mensagem do Sermão do Monte. Ele terminou e estava descendo do monte. E uma grande multidão o seguia. Quer dizer, era o resultado da autoridade que ele ensinou. E ele ensinou para um monte de gente ali. Se você for ler, se você perdeu, o Yarley vai colocar aqui os programas anteriores, nossas redes sociais. Nosso programa está lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você vai lá, se inscreva, curta, nos ajuda ali, não custa nada e você está vendo os programas anteriores. Então Jesus tinha acabado de falar o Sermão da Montanha, acabado de passar a doutrina do Sermão da Montanha. Estava descendo e a multidão ia seguindo ele pela mensagem que ele estava falando, porque era algo diferente. Ele vinha falando sobre o reino de Deus e estava trazendo aquela mensagem. O Espírito Santo fazia que a mensagem encontrasse lugar nos corações da pessoa, né, pastor? As pessoas, pastor José Carlos e pastor Juliano, o senhor vai ver na sequência desse estudo, que quando Jesus pregava, a pregação dele, ele pregava o reino de Deus, mas a pregação dele era seguida de sinais. E as pessoas o acompanhavam, porque as pessoas esperavam que os sinais se manifestassem, né? Por isso, as pessoas, as multidões, o seguiam. É como hoje. Hoje, há homens de Deus na terra com essa unção e acontece exatamente a mesma coisa. As multidões saem de lugares longínquos do Brasil para ir até o homem de Deus, aonde Deus está usando, onde Jesus está operando, e da mesma forma aconteceu. Quer dizer, o homem de Deus,
ele é acompanhado de sinais. O senhor concorda, pastor Juliano? Concordo plenamente, pastor Carlos. Isso é uma verdade bíblica que nós estamos aqui vivenciando neste momento, nessa aula, podemos dizer assim, né? Um estudo bíblico maravilhoso. Olha só o que diz pastor Juliano, em Mateus capítulo 8, versículo 2. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A minha versão é um pouquinho diferente, diz: eis que veio um leproso. Naquele tempo, o leproso era considerado como um símbolo de pecado. A lepra representava o pecado. Então, quer dizer, veio um leproso e não tinha contato entre os sãos e os leprosos. O leproso, naquela época, ele tinha que andar dizendo: sou imundo, sou imundo, sou imundo. E ele o adorou, dizendo, né? Quer dizer, considerando como o Senhor lhe reconhecendo como Messias. Quando ele vem e adora, ele reconhece ele como Senhor. Senhor, se quiseres, continua o versículo, tu pode tornar-me limpo. Somente Cristo pode limpar do pecado, que era a lepra, era um tipo de pecado. Somente Jesus pode mudar aquela situação. E isso Jesus começa vindo, mudando a situação. E só Jesus, querido, pode mudar a situação hoje atual. Nós hoje pensamos, porque fulano vai... A única situação que pode ser mudada é por Jesus. Nós temos que confiar mais em Jesus. E entregarmos, aprendemos a estarmos na dependência de Jesus. Inclusive, pastor José Carlos, eu vejo também que o Senhor Jesus, ele quebrou aqui paradigmas, ele quebrou cerimônias, porque só quem podia fazer a cerimônia da purificação, isso está escrito em Levítico 13, versículo 14, só quem podia fazer a cerimônia de purificar era o sacerdote e o filho do sacerdote. E o leproso foi até Jesus, e Jesus Cristo, ele quebrou essa liturgia e o leproso foi purificado, né? Aqui, totalmente curado, né? Olha só, o que diz no versículo 3, pastor. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Foi curado totalmente. Jesus, estendendo suas mãos, tocou-lhe, dizendo: quero que seja limpo, quero que seja limpo. Essa declaração, para sempre, é dada e confirmada à vontade de Deus, na salvação e na cura, querido. Né? Seu ato de dizer tocar-lhe a mão e o limpou, ao contrário da palavra fez, segundo o grego, dura o momento em que sua mão tocasse no homem, ele estava já limpo. Assim, Jesus não quebraria a lei de tocar um leproso. Quando Jesus foi tocar a mão, ele já estava limpo, porque Jesus, em nenhum momento, feriu ao leproso. Quando ele disse quero, a vontade de Deus já foi curada. Por quê? Porque a lei não permitiria que você tocasse num leproso. Verdade. E Jesus não... Quem tocasse seria imundo. E nós temos que lembrar que Jesus disse, não feriu nenhuma lei. Então, quer dizer, quando ele disse quero, o momento é automático. Ele já foi limpo. Quando Jesus tocou, ele já estava limpo. Pelo poder da palavra dele. Pelo poder da palavra. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quando ele tocou no leproso, já estava limpo. Quer dizer, e logo ficou purificada a lepra. E imediatamente, quando a palavra quero foi falada, ele já foi... Ele disse, na hora. Basta que tu quiser. Maravilha. Ele disse quero. Quando ele disse quero, a lepra já foi embora. Ser limpo. Ele tocou, a lepra já tinha ido embora. Ele já estava, e foi instantâneo. E o milagre... No mesmo instante. O milagre tem que ser instantâneo. O que falta para nós é crermos no milagre instantâneo, no querer de Deus. Verdade. No querer de Deus na nossa vida. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e Deus quer, o milagre acontece. Né? A igreja acontece hoje... na hora. O que traz para nós hoje em dia, para os nossos dias, nós temos que aprender a estar no centro da vontade de Deus. Aprendemos que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida é um milagre. E Deus tem coisas para fazer em nossa vida hoje. Em pleno século XXI, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja está preparada para viver o milagre de Deus, para ser limpa dos seus pecados, para ser purificada dos seus pecados, para deixarmos nossos pecados. Nós achamos que nós não temos erro. Quando nós achamos que nós não temos pecado, a Bíblia diz, em João, diz, fazemos de Deus mentiroso.
Nós temos o nosso pecado. A igreja precisa ser limpa, a igreja, que eu digo aos cidadãos, precisa ser limpo para viver o novo de Deus na vida. Porque quando ele encontrou com Jesus, é para viver o novo. Não se encontra com Jesus e vive a mesma situação. Verdade. Você não encontra com Jesus e você vai viver a mesma situação que você vivia. Acontece na vida da pessoa o milagre da transformação, né? A pessoa que tem um encontro com Jesus, pastor, ela automaticamente se transforma, ela se modifica, ela abandona o passado e passa a viver um presente conforme Deus ele quer. Temos que aprender a ver o novo Deus na nossa vida. Não é, pastor Juliano? Exato, pastor. Quer dizer, hoje, muitas vezes, nós vamos para a igreja ou dizemos que nós nos convertemos e nós temos o plano para a nossa vida. E vivemos para Jesus e achamos que Jesus tem que fazer parte daquele plano que nós temos para a nossa vida. E nós fazemos parte do plano de Deus para a nossa vida. E hoje você vai vendo, existe pregações cultes, que eu digo que nós temos que trabalhar o evangelho da responsabilidade, não da irresponsabilidade. Qual é o evangelho da responsabilidade? É de que Deus vai se adequar à nossa vida. E não é assim. Nós temos que nos adequar com aquilo que Deus tem para nós. Sim. O novo de Deus na nossa vida. A mudança, pastor, a transformação, ela começa de dentro para fora. É de dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, o leproso aqui, Jesus, ele disse para Jesus algo que facilitou o milagre na vida dele. Jesus disse, eu quero, seja limpo. Olha só o versículo 4, pastor Diego. Em seguida, Jesus lhe disse, olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quer dizer, cumprindo a lei, Jesus disse, olha, não diga para ninguém. A missão de Jesus, nosso Senhor, em sua primeira vinda aqui na terra, era tratar com o pecado, com o pecador e com o pecado. E sofreu o julgamento no Calvário. Ele supriu algo que poderia obstáculo nesse propósito da graça. Proibiu o homem que publicasse o fato da sua cura. Aí continuou, mostra ao sacerdote, apresenta a oferta que determinou Moisés para que sirva de testemunho. Quer dizer, ele foi curado e agora ele tinha que fazer a oferta pela sua cura, de acordo com a lei. Hoje nós vimos muito isso, que pessoas hoje existe muita dificuldade de ofertar, muita dificuldade de dar oferta. E para tudo Moisés tinha determinado a sua oferta. Ele disse, vai e cumpra, faça a sua oferta. E essa oferta está lá em Levítico, capítulo 13 e no versículo 14. Pastor, pega lá em 1 Reis 19 e 20, pega Isaías 53 e o versículo 4, 1 Reis, capítulo 19 e versículo 20, Isaías 53 e 4. Olha só o que diz lá em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 20, pastor Carleide. 19 e 20. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta depressa, e lembra-te o que eu fiz contigo. Vê lá em Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olha só, sobre Jesus. A Bíblia diz, Isaías, milhares de anos antes, que Jesus levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. O castigo da nossa paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós somos curados. Então a cura é um direito seu. Porque Jesus venceu isso lá na cruz do Calvário. Pai, nós tomamos posse disso. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo.
Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, e estamos estudando a palavra de Deus. Jesus estava ali na região de Cafarnaum, e ali ele já curou um leproso, e agora ele continua. Está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5, pastor Juliano. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Jesus, ele via que é uma sequência, né? Ele terminou o Sermão da Montanha, estava descendo, ali ele já curou um leproso, e entrando ele em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade sede do ministério de Jesus. Nós estamos lendo os evangelhos, vamos ler Mateus, uma carta paulina, voltamos para Marcos, uma carta paulina, voltamos para João, Lucas, uma carta paulina e João. Então, quer dizer, você vai ver em todas as cartas que Cafarnaum era a cidade onde Jesus escolheu para fazer a sede do seu ministério. Jesus era de Nazaré, mas ele veio logo quando ele começou o seu ministério, aos 30 anos, ele mudou-se para Cafarnaum. E veio a ele um centurião, quer dizer, um capitão romano, com autoridade sobre 100 homens. Um centurião era um homem do exército romano que coordenava 100 homens. Lhe rogando, fortemente implicava, implorando, Jesus veio para limpar não somente Israel, mas para libertar os gentios, também, consequentemente, servos oficiais romanos, que foi liberto do mal. E aqui vem um cidadão, por quê? Porque ele veio pedir a Jesus. E Jesus estava ali para curar todos, libertar todos, independente de gregos e judeus, romanos, em todos. O que ficou marcado aqui nesse milagre foi a submissão deste homem, né, a Jesus, né? Um exemplo, eu vou falar sobre esse exemplo da autoridade. Foi um exemplo isso. Ele era uma autoridade. Ele podia usar da sua autoridade porque Jesus era um homem do povo, um judeu. Sim. E lembra que nós estávamos sob o domínio romano. Nessa época, o domínio, quem dominava era Roma. E de repente chegou ali um cidadão que estava sob esse domínio, que era um homem que tinha autoridade. Mas ele veio com Jesus com humildade e se rogou a Jesus, dizendo o seguinte, olha só o versículo 6. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Quer dizer, ele dizendo, vamos começar, Senhor. O judeu leproso tinha chamado Jesus de Senhor. Agora um centurião gentil chama de Senhor, proclamando que ele é Senhor de todos. Tremendo isso. O judeu chamou de Senhor. O romano chamou de Senhor, dizendo, ele é Senhor de todos, reconhecendo a autoridade de Jesus. Lembra que ele tinha autoridade, era Nero, mas ele aqui reconhece a autoridade de Jesus. Meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Esta enfermidade era uma paralisia com contrações nas juntas, acompanhada de sofrimento imenso na vida do homem que estava de perigo de morte. E era um criado de casa. Por quê? Porque o centurião estava preocupado com ele. Saiu da casa dele e foi procurar Jesus. Ouviu falar de Jesus no começo do seu ministério. O pastor Zé Carlos, o senhor vê uma coisa interessante que acontece no nosso dia a dia do meio evangélico, né? O senhor vê como as pessoas importantes respeitavam o carpinteiro de Nazaré. E nos nossos dias não é diferente.
Quando nós temos em nossas igrejas, a Igreja Evangélica Brasileira, mundial, quando nós temos pessoas que respeitam as autoridades, o milagre de Deus, o mover de Deus, ele é mais forte. Eu reconheço isso. Eu reconheço isso na Bíblia, eu reconheço isso no mundo que nós vivemos. Quando você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a gente nesse programa, você respeita uma autoridade, você respeita um pastor, você respeita um homem de Deus, vem daquele homem de Deus para você a mudança, o milagre. Foi exatamente isso que aconteceu com este centurião. Ele se humilhou diante daquela autoridade que estava sobre Jesus. Não era se humilhando para Jesus, o carpinteiro, mas o Jesus, Filho de Deus. Então, quando a pessoa estava se humilhando para Jesus, assim a pessoa se humilhava diante de Deus, da onde vinha a vitória. Quando ele chama de Senhor, ele reconhece a autoridade. Tremendo isso. Porque quando ele chama de Senhor, ele já conhece a autoridade e o respeito a Jesus. Respeito aquele carpinteiro. Ele já sabia que Jesus tinha autoridade. Olha só o que ele diz no versículo 7, Jesus responde para ele, pastor. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E Jesus lhe disse, eu irei. Eu irei. Ele vai. E lhe darei saúde. Jesus está disposto aí com o centurião. Disse, eu irei. E lhe darei saúde. A ênfase não está na chegada, e sim em quem vem. Ou seja, Cristo. Quando Cristo fala eu, é enfático em dizer, eu posso e eu farei. E uma vez que eu o curarei, afirma que a resposta à pergunta sobre a cura divina. Eu disse, eu vou e eu curarei. Eu vou com você, eu vou lhe acompanhar. Porque ele estava pedindo o quê? Para que Jesus curasse o seu servo. Não, eu vou, eu irei. E lhe darei saúde. Eu vou e ele vai ser curado. Porque Jesus sabia da situação. E estava agora entre a multidão. Chegou uma autoridade, que a multidão reconhecia como autoridade, que era um centurião romano, perante os judeus. Pede para Jesus ir na sua casa e curar os seus servos. Jesus disse, eu irei. E eu vou lhe dar saúde. Olha a resposta do centurião. Respondeu o centurião, Senhor, Olha não aí, mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, o centurião agora vai dar uma aula. Agora ele vai dar uma Espírito aula, Santo. porque só pode dar uma aula quem conhece. E ele conhecia, como ele era participante do exército romano, ele sabia o poderio de Roma e reconhecia a autoridade que Roma tinha. E ele entendia o que era autoridade. E agora ele ia dar uma aula para todos que estavam em volta. Jesus disse. E respondeu-lhe o centurião e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, ou que você vai na minha casa. Provavelmente, a sua maneira de referir-se, imediatamente, por ser um gentil. E ele conhecia, ele era um centurião em Roma, em Israel, ele sabia como o judeu tratava o gentil, ele conhecia como Jesus tinha uma autoridade. Ele disse, Senhor, eu não sou digno de vá na minha casa, não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, vá na minha casa. Mas diga-me somente uma palavra, e meu criado será curado, o meu criado sarará. A palavra de Cristo era tudo o que era necessário, que o soldado dava conta disso. Ele sabia que quem tinha autoridade dava uma palavra, tinha que ser respeitado. Obedecida. Tinha que ser. E hoje, muitas vezes, nós temos que entender para o dia de hoje, e isso é atualíssimo para o dia de hoje. Muitas vezes, nós recebemos uma palavra de Deus e nós temos dificuldade de aceitar. Verdade. Porque quem é que Deus usa para falar com você? Vai ter que descer um anjo? Lembra ao rico e Lázaro? Manda um anjo lá, manda o Lázaro. Não, tem uns homens de Deus lá. Pregar para mim. Ele que ouça os homens de Deus. Quem Deus usa para falar com você são homens de Deus. Quem Deus vai usar para o teu ministério é o teu pastor, é homem de Deus. Mas como nós temos dificuldade hoje de respeitar a autoridade. E hoje muitas vezes não respeitamos a autoridade eclesiástica. E este homem está falando com uma autoridade eclesiástica. Ele era uma autoridade terrena, não era Jesus. Mas ele estava precisando do quê? De uma cura.
E uma cura não dependia de uma autoridade terrena. Uma cura dependeria de uma autoridade celestial. Quando ele chega em Jesus e reconhece Jesus como autoridade celestial, porque ele vai pedir o quê? Algo que os homens não podiam fazer, algo que a medicina não podia fazer, algo que não tinha, que a terra não podia fazer. Aí ele vai procurar quem? Jesus. E o reconheceu como autoridade espiritual. E agora ele disse, peraí, você é uma autoridade espiritual. Eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou gentil, porque eu sou impuro. Quando ele reconheceu, ele já reconheceu Jesus como seu Senhor, e aí algo muito sério. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor, você reconhece a sua miserabilidade, sim, a sua forma de miserável que você é, de pecador que você é. Quando ele não disse, por que não? Porque provavelmente... Ele é grande, eu sou pequeno. Provavelmente a casa dele na terra ele é grande, era eu sou muito pequeno. melhor, era infinitamente melhor do que a casa de qualquer um discípulo. Sim. Porque ele era um centurião, um homem que tinha poder, a sua casa devia ser uma casa boa. Sim. Mas ele, independente de ser bom, ele disse, mas para ter o céu dentro da minha casa, eu não sou merecedor, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu sou ser humano. Ô, pastor. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã, que nosso tempo está chegando ao final. Pastor Juliano, muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. Continue assistindo-nos. Amanhã nós vamos voltar nesse versículo. Pastor Carlete, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Zé Carlos. Eu já estou aqui bebendo essa água viva dessa palavra, dessa mensagem, porque amanhã, corra, ligue a televisão e assista o Palavra Rema, porque Deus vai te abençoar com essa palavra. Esteja orando por nós. Senhor Espírito Santo de Deus, o Senhor é o meu pastor, é o nosso Redentor. E sabemos, Pai, que o reconhecimento da Tua grandeza, o reconhecimento de Tua autoridade, vai fazer essa ovelha que está nos assistindo agora, meu Pai, porque há ovelhas que sintonizaram nesse canal. Elas precisavam estar ouvindo essas palavras, porque elas precisam de um milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, eu levanto a minha mão, Pai, e ordeno que o milagre aconteça na saúde dos nossos ouvintes. Aqueles que estão enfermos, doentes, desenganados pela medicina, aqueles que estão com lutas na família, lutas no casamento, lutas na empresa, meu Deus, que através da Tua unção, da autoridade que o Senhor nos deu, esse milagre aconteça e o Teu nome seja glorificado nesta família. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, amanhã nós estamos nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Querido, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.